E estamos no ar. E conosco você, que com seu prestígio incentiva a mim, a nossos convidados. Falando neles, vamos à apresentação deles. Professora Griselda Purini, professora Ana Maria Lombardi Daibem, professor Adalberto Reto. Embora todos professores da educação infantil ao ensino superior, cada qual com seus títulos, todos nobres, hoje vamos conhecer mais uma ferramenta de aprendizagem com liberdade de criação, seja na educação, seja em qual profissão for, desde que seja para melhorar a vida de todos nós com liberdade de expressão. É um site novo que está surgindo aí, gente. Antes de iniciarmos as entrevistas, peço licença a todos para registrar algumas fotos do almoço realizado no Botequim Luso Brasileiro, com mais um de nossos convidados. Como é de costume, todo mês fazemos um sorteio entre os nossos convidados. Aqueles que são sorteados têm o prazer de nos acompanhar lá no Botequim Luso Brasileiro. Desta vez foi o professor Ademir Redondo, diretor do Senai João Coube de Bauru, e nas fotos, professor Ademir com sua esposa Cláudia, minha esposa Terezinha, eu e Servinho, nosso amigo e Cicerone, no Botequim Luso Brasileiro, que fica ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 10. Em mais um almoço delicioso, com bom papo, companhia agradável, inteligente, como sempre, né? Isso é muito bom. Bem, vamos direto à primeira entrevistada. Vamos começar pela ponta, viu? Antes de mais nada, eu queria que a professora Griselda explicasse para a gente aí o que é a sigla AGA. É AGA mesmo ou é AGA? É AGA. Até a gente faz uma pequena explicação na abertura do site para que as pessoas não confundam necessariamente como um site relacionado ao meio ambiente, né? Embora também seja uma temática que a gente aborda. A gente pretende que o AGA é nada mais do que a sigla inicial dos nomes das 3 amigas que um dia decidiram se reunir para fazer algo mais do que estudar junto e né, partilhar um pouco aquilo que a gente tinha construído. Então surgiu o AGA, que nada mais é do que as 3 componentes, Adriana, Griselda e Ana Maria. Adriana é que infelizmente não está presente no dia de hoje. É verdade. Né? Mas é motivo para o trabalho, viu, gente? Enquanto 2 trabalham aqui, outra trabalha lá, e assim todo mundo trabalhando, não é mesmo? E nós vamos, então, aí levando avante. Professora Griselda, sabemos que, então, o AGA surgiu deste encontro aí de vocês 3, amigas de toda hora, de todo momento. Eu participei do lançamento deste site e é uma beleza. As fotos, pena que a gente não trouxe para apresentar aqui, estão todas em café. Essas meninas gostam de um café, porque enquanto vão tomando café, vão conversando, pondo o conhecimento em dia, é uma beleza. Mas, como já foi explicado, uma delas não está aqui presente, né? Mas tem uma identificação muito forte também profissionalmente. Afinal, desde 2005, trabalham juntas, inicialmente na Prefeitura Municipal de Bauru, na área de educação e em outras frentes também bastante produtivas, mas com uma certa tendência sempre para esta área da educação ou educação continuada, né? Cada qual com sua característica, seu conhecimento e complementando a vontade de saber mais uma da outra. Isso é que é gostoso, né? Ninguém aqui é egoísta, um quer ajudar o outro a compreender melhor aí tudo aquilo que está ao nosso redor. Enfim, todas as 3 têm esse ponto comum, trabalho em formação continuada. Em diferentes frentes, resolveram se unir. E agora, então, eu queria saber da professora Griselda, qual seria, porque são 3, e eu creio que cada uma pegou um pedacinho aí, uma função diferente aí uma da outra, né? Qual seria a função da professora Griselda dentro deste contexto, dessa proposta, deste site? Isso, como eu estava te dizendo, Sérgio, o AGA surgiu lá na casa da professora Ana, em grupo de estudos que a gente formou, e nós começamos a perceber que nós tínhamos uma bagagem, nós nos conhecemos, eu e a professora Ana, desde antes de 2005, mas a partir de 2005 realizamos um trabalho denso com a professora como secretária de Educação aqui em Bauru, à frente da Secretaria de Educação.
E naquele momento nós pensávamos, poxa, nós temos tantas coisas construídas juntas, separadamente, mas sempre na linha da educação, da formação continuada. Por que a gente não partilha isso com alguém e troca, né? Na medida que a gente partilha, a gente também recebe contribuições. Aí a gente brinca que a Adriana é um pouco mais tecnológica que nós duas, e aí ela falou, então vamos fazer um site. E aí nós entramos nessa empreitada, nessa aventura e estamos nesse momento. O site se constitui, Sérgio, tanto de participações diretas nossas, quanto de interlocuções e reflexões coletivas. Então, outras participações de colegas de trabalho, de trabalhos que a gente já reconhece, já conhece. E nós temos uma certa sintonia. Quem toca a parte mais tecnológica é a professora Adriana, e as três, de uma maneira geral, nós também temos uma assessoria nesse sentido, e nós três, de maneira geral, selecionamos o que vai, conversamos, promovemos estudo, de tal maneira que semanalmente a gente se reúne para imaginar o que é que quem está do lado de lá gostaria ou poderia se interessar para discutir sobre educação. Em algum momento, a gente já deve ter conversado aqui, acho que antes da gravação, do quanto a educação brasileira está precisando de respostas, de reflexões, de possibilidades. E com liberdade para fazer tudo isso, né? Para falar sobre tudo isso. Aí o site dá essa oportunidade. Mas uma coisa é a gente pensar, é a gente planejar, a gente programar. E a outra é a gente apresentar para o grande público. Como é que foi a primeira experiência? Como é que vocês sentiram, principalmente lá no lançamento, a reação das pessoas para a proposta que vocês colocaram na prática ali, professora? Tem sido uma receptividade muito boa, tanto dos colegas mais próximos como daqueles que, através dos demais, passam a ter contato com o trabalho que a gente apresentou. Quando a gente montou essa, que a gente poderia chamar de primeira edição, a nossa preocupação foi em diversificar para atingir o maior número de pessoas possível e, ao mesmo tempo, ter a proposta, como nós já dissemos, de reflexão. Então, nós temos várias sessões. A periodicidade desse site, ela já tem alguma previsão ou vocês vão deixar as coisas acontecerem para colocar aí o segundo número? As duas coisas, Sérgio. A gente pretende sentir, né, a primeira apresentação, como é que as coisas fluem, e também a gente tem proposta, inclusive, nas próximas edições, que pretendem, a princípio, serem mensais, né, professora? Sim. Criar uma temática que costure o que a gente vier a publicar em cada uma das sessões que estão apresentadas ali, que inclusive não são sessões fixas, também podem ser. Falando de sessões, professora, o que significa a sessão memória? A memória é justamente aquela primeira ideia que surgiu lá no apartamento da professora Ana, né? Que é a ideia de nós pegarmos a prática escolar de nós três e apresentarmos em algum momento aliada à teoria. Porque, às vezes, os educadores falam assim, não é possível passar receita, mas não se trata disso, se trata de mostrar que é possível fazer, né? E que fazendo daquela maneira deu certo e que aí cada um pode oportunizar uma outra forma de trabalhar e produzir diferente. E Perfeito. A gente vai estar sempre aliando teoria à prática. Maravilha, eu acho que isso daí que é o caminho certo. Bem, antes de passar para a professora Ana Maria, que completa aí o AGA, né? O primeiro nome é Adriana, né? Adriana, Griselda e Ana. Vamos abrir espaço para mais uma professora. A professora Lígia Serrano, do Colégio Batista, que nos apresenta um importante trabalho de sustentabilidade dentro da própria escola. Foram os professores na semana passada que aderiram à campanha do Adote Sua Caneca para evitar o desperdício de copinhos plásticos e a poluição dos mesmos no meio ambiente. E os estudantes da professora de língua portuguesa, como é que podem participar deste contexto? Conta pra gente, professora Lígia. Também fizemos com essas turmas um concurso de criação de mascotes e a vencedora foi a aluna Júlia Oliveira da Silva. Os alunos pesquisaram e retrataram a questão do Brasil ocupar a 4ª posição de produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Além disso, nas oficinas de redação dos 9º anos e da primeira série do ensino médio, os alunos aproveitaram o conteúdo da produção de cartoons com o tema do projeto,
E os resultados foram muito criativos. Vamos conferir alguns relatos dos nossos alunos. Oi, meu nome é Gabi e isso aqui foi o trabalho que eu fiz, que a gente vê que uma tartaruga que acabou consumindo um canudo plástico pensando que era alimento e adoeceu. Oi, meu nome é Sofia e o meu cartoon que eu fiz na aula de redação, esse aqui, ele trata sobre uma menina que ela tá tomando água e tem uma tartaruga entrando no canudo, que ela está sendo sufocada pelo canudinho plástico. E esse daqui trata sobre uma menina que ela tá comendo peixe e ela lembrou do dia que ela jogou lixo no mar e meio que o lixo voltou para ela, que é o peixe. Professora Ana Maria, agora sim, também seja bem-vinda e tenha a oportunidade de apresentar para a gente aí a conclusão sobre a metodologia do que estão propondo, suas ideias daqui para frente, porque parece algo com muita dinamicidade, né? Isso que vocês estão fazendo. Não dá para dizer assim, olha, vai ter esse padrão aqui, não, porque vai depender do que vem, do que vai, do que recebe. É por aí, professora? Exatamente. Eu penso que uma das características pela qual queremos primar é de estarmos continuamente sensíveis aos acontecimentos, né, às situações, às circunstâncias que vão permeando a questão da educação no mundo que vivemos, seja no sentido mais localizado, municipal, estadual, nacional e inclusive questões de ordem mundial, né? Então, nós queremos estar sensíveis a essas questões e sempre que possível, viável, traduzi-las, trazê-las para possibilidades de discussão, de apresentação e de reflexão dentro desse espaço nosso do site AGA. Que maravilha. Né? Os critérios para as entrevistas ou exposições de possíveis trabalhos? Tá. O site tem um foco específico, né? Ele deve trabalhar sempre questões ligadas à educação. Porém, quando utilizamos a expressão educação, não estamos restringindo o seu conteúdo apenas à prática pedagógica de educadores, né? Daqueles que diretamente atuam nas escolas, em qualquer um dos níveis de ensino, né? Nós entendemos que essa questão ampla da educação, ela deverá ter um foco voltado para a questão da formação continuada. E falando em formação continuada, entendemos que ela se dá naturalmente em qualquer área profissional. Então, embora a partir do foco educação, nós queremos trazer para dentro do site reflexões e oportunidades de formação continuada que estejam acontecendo com as mais diferentes áreas profissionais. Por exemplo, nesta primeira edição, nós nos dedicamos a duas áreas, né? Nós, por exemplo, entrevistamos uma psicóloga, né, que veio tratar da questão da sexualidade humana, da educação nessa dimensão, e fomos também, acolhemos, né, trouxemos para o nosso site a questão do planejamento urbano e políticas públicas, que é um programa de formação continuada que iniciou-se no final de abril na Unesp de Bauru. E daí então, o link, a ligação aí entre a AGA e o professor Adalberto, que está aqui conosco também para participar desse nosso programa. Sim. Veja que a Adriana, Griselda e Ana, nós somos um trio, né, que concebemos esse site e estamos dispostas a levá-lo adiante, né? Uhum. Então, nós teremos, em muitos momentos, a ação articulada do trio, né? Mas cada uma de nós, individualmente, tem as suas especialidades, tem as suas frentes de trabalho, né?
Se me permita, vou antecipar a professora Griselda, né? A professora Griselda tem uma larga experiência na área de educação infantil, né? Então, por exemplo, já temos algumas frentes abertas em termos de um trabalho mesmo de formação continuada voltada a esse segmento da educação. Nessa especialidade, quem sai na frente é a professora Griselda. Eu e a Adriana, cada um na sua área, ficamos na retaguarda, né? Perfeito, perfeito. Isso é bacana. Esse é um exemplo, né? Quando for alguma coisa assim digital, deixa para Adriana. Deixa para Adriana. E assim exatamente. Tá legal, exatamente. Que bacana. Mas eu vou agradecer aqui a professora Ana e já vou passar para o professor Adalberto, mas antes de dar as boas-vindas a ele, eu gostaria que junto conosco ouvisse o presidente da Academia Brasileira da Literatura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro, e que com exclusividade para o nosso programa, quando a inauguração da Cordelteca, que nós tivemos tanto carinho aqui em divulgar, né, do nosso querido Pedrinho Popoff, o Pedrinho do Cordel, aqui em Bauru, isso aconteceu no dia 27, nós guardamos com carinho até esse programa para que a gente pudesse então trazer aí exclusivo para a gente a mensagem então dessa pessoa tão simpática, dessa pessoa tão querida, que trouxe essa mensagem para a gente. A minha presença aqui se reveste de uma importância muito grande, porque está sendo inaugurada a Cordelteca, e foi a inauguração da Cordelteca que me atraiu aqui a Bauru. Eu já venho de Assis, depois de uma jornada lá, e estou completando a jornada, estou no meio da jornada ali ainda, aqui para Marília, de Marília para o Rio de Janeiro. O fato de eu ser, não somente o fato de eu ser o patrono daqui da Cordelteca, mas o fato de me sentir feliz com a iniciativa do Pedrinho e de sua família, me deixa honrado e completamente realizado em passar aqui pela cidade de Bauru. Pela primeira vez estou visitando Bauru e pela primeira vez justamente no momento em que está sendo inaugurada a 28ª Cordelteca como um braço avançado da BLC. Muito obrigado. Aproveito para agradecer também ao colega Jaime Prado na captação da imagem e som. Professor Adalberto, seja bem-vindo no panorama de políticas públicas tão abrangente, esse curso que a professora Ana já citou aqui, que vai promover com a participação dela, a professora Ana, colegas de arquitetura, docentes de alto gabarito aí. O que falar deste curso com vistas a temas tão importantes como cidade contemporânea, os maiores desafios arquitetônicos que possamos aí encontrar e as populações nessas cidades? Obrigado. O curso, de fato, ele tenta responder a uma questão central da cidade contemporânea, que são parâmetros de sustentabilidade, de inclusão, a discussão da cidade pública, e, portanto, ele trabalha em 3 escalas: urbanismo, paisagem e território, que faz com que tenhamos um corpo de docentes com uma base, trabalhando em uma base interdisciplinar. Agora, eu queria aproveitar e perguntar o seguinte: o professor tem por formação arquitetura? Arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo, certo. Esse curso, qual é o público-alvo? Por ser um curso interdisciplinar, nós abrimos efetivamente o leque de profissões que poderão ter um desdobramento, uma continuidade dentro do próprio curso. Isto é, nós teremos para o engenheiro civil, para o engenheiro ambiental, sanitário, de transportes, agronomia, biologia, para o arquiteto urbanista, para o designer, geografia, turismo, administração pública, direito, e assim cada um deles seguirá a sua profissão, mas com um outro caráter, entendendo como, a partir da interdisciplinaridade, ela pode colaborar dentro de um desenho da cidade contemporânea. Esse curso, ele será em módulos? Sim, nós temos 4 módulos que são realizados aqui, um módulo internacional de viagens, que é opcional. Ah, certo. Bom, só por essas colocações a gente já observa que é um curso diferencial. Teria algo mais a acrescentar dentro desse diferencial desse curso? Porque parece que não é
qualquer curso, é um curso realmente que foi preparado exclusivamente a pedido aí do professor Adalberto. De fato, o curso ele tem um duplo objetivo muito importante. Primeiro, explorar as pesquisas regionais de toda a região, criando um grande banco de dados gerador de conhecimento da própria região. E que isso seja suporte para a planificação territorial urbana, isto é, possa dar suporte para as prefeituras e na própria gestão. E o outro seria entender o planejamento urbano e territorial como uma prática interdisciplinar. Isto é, não são só os arquitetos e urbanistas que trabalham com planejamento. Nós temos todas essas outras profissões envolvidas nesse território mais amplo, que engloba, inclusive, todas essas cidades num novo tipo de relação. Cidades que agora começam a ter relações novas de movimentos pendulares entre elas, de população que se desloca diariamente, ora mora numa cidade, trabalha noutra cidade, isto é um fenômeno novo, assim como o próprio campo deixa de ser algo tão monofuncional para termos outro tipo de ocupação e, portanto, é importante nós termos esse leque de profissionais juntos discutindo esses novos fenômenos que se colocam. Por isso é que a gente, então, pode confirmar que políticas públicas podem andar de mãos dadas aí com o planejamento urbano, não é? É o que nós queremos, na realidade, porque quando ela não anda com planejamento urbano, acaba sendo o famoso planejamento de gaveta. Logo, quanto mais as políticas públicas estiverem atreladas ao planejamento urbano, mais nós vamos estar pensando a cidade, refletindo a cidade e também produzindo cidade. Professor, na sua visão, inclusive já nos adiantou, vai ter também aí viagens internacionais. É válido, então, embora a minha realidade aqui seja brasileira, eu saber também o que acontece na América Latina, na América Central, na Europa, na Ásia, para eu poder adequar e adaptar aqui ao meu mundo, à minha situação e à minha vivência aqui no dia a dia. Sim, certamente. Nós temos alguns fenômenos urbanos que eles são internacionais. A pesquisa é que não vai fazer com que nós possamos entender a escala da resolução, da reflexão e, portanto, a aderência das práticas a essa realidade. Então, a interlocução e irmos para ver as várias práticas em outras cidades e outros países, isso é muito bom, porque a partir daí é que nós começamos a ver práticas exitosas que já estão em andamento e que precisam alavancar esse processo de mudança, de modificação efetiva da cidade. Fala-se muito em cidadania, fala-se muito em formação de cidadania. Como é que o planejamento urbano pode estar caminhando aí junto com a formação de cidadania, professor? O planejamento urbano ele tem que ser um pacto da sociedade e, portanto, ele tem que passar por uma consulta popular, não uma consulta simplesmente de ouvir alguma pessoa, mas simplesmente de construir um projeto comum de sociedade e, portanto, de cidade. Nesse sentido, é importante que o próprio planejamento, e o curso está estruturado para isso, dê suporte ao cidadão de como ele pode intervir, como ele pode contribuir para a construção desse projeto. Obviamente, as pesquisas vão dar diretrizes, podem esclarecer pontos, por exemplo, de como algumas questões podem ser resolvidas. Nós acabamos dimensionando isso, mas certamente o planejamento hoje ele tem que estar atrelado a uma formação de cidadania para que possamos ter um pacto efetivo pensando a construção da cidade. Eu vou aproveitar esse gancho, gente, e vou pedir para que todos nós prestemos bastante atenção nesse alerta do Sindicop, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários. Eles estão com uma peça publicitária da campanha de valorização do agente penitenciário,
que talvez se São Paulo, o estado de São Paulo, tivesse se preocupado mais com esse planejamento urbano, e é óbvio que é muito mais fácil trabalhar com a cidade ainda enquanto crescendo, né? Ainda menor, muito mais fácil trabalhar com uma querida cidade de Piratininga, Agudos, do que trabalhar já com a cidade de São Paulo, Grande São Paulo e todas as suas variáveis ali, né? Mas é interessante a gente prestar atenção nessa peça publicitária pelo seguinte, porque às vezes o pessoal diz, não, coloca mais penitenciária, coloca mais isso, coloca mais aquilo. Mas, gente, vocês fizeram alguma pesquisa? Estão sabendo o que está precisando? Tem algum pacto para aquele que vai trabalhar lá dentro também, não só aquele que está lá dentro porque cometeu tem algum débito com a sociedade, mas aquele que vai trabalhar lá dentro. Foi feito algum pacto para saber como é que são as condições de trabalho dessa pessoa, não? Quer dizer, vamos prestar atenção e ver as consequências da falta de planejamento urbano, o que acontece com profissionais como agentes penitenciários. Este homem fica trancado 12 horas por dia, sem contato com internet ou celular. Esta mulher fica isolada, atrás de grades e portões de ferro. Não vê a luz do sol e enfrenta uma rotina de medo. Eles não sabem se continuarão vivos. Você deve estar se perguntando, o que essas pessoas fizeram? A resposta é nada. São inocentes. 25 mil agentes de segurança penitenciária vivem essa dura realidade no estado de São Paulo. São profissionais anônimos que lidam frente a frente com detentos de todos os tipos. Eles dedicam sua vida para manter a sociedade mais segura. Conhecer sua rotina é valorizar sua coragem. Saiba mais em impossívelsemagente.org. Dá para a gente perceber aí os desgastes que acontecem, os prejuízos que acontecem com cada ser humano. Infelizmente, chegamos ao final do espaço das entrevistas. Sabemos que são assuntos ricos, temas que a gente pode voltar outras vezes, outros dias, outros programas, mas infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Mas eu queria pedir a atenção de todos para que voltemos para o Estúdio 2, porque lá vai haver a manifestação musical que todo final de programa a gente reserva para quem nos acompanha aqui em nosso programa. E retornamos para a nossa despedida tradicional. A gente vai fazer agora uma outra canção do CD Entre Nós. Essa agora é o Pensador, música do Walter Nabeiro, meu pai, e Odair Felício. E para quem quiser fazer um contato com a gente, é só ligar no celular 11 99741 2965 para adquirir o CD ou para fazer um contato, levar a nossa música aí para pertinho de vocês, tá bom? Ou no Facebook, é só colocar lá Patrícia Nabeiro, que você vai achar a gente na rede social, no YouTube, no Instagram, enfim. Vamos embora então fazer o Pensador? Vamos lá. Simbora. Que diz que quem canta seus males espanta, por isso quem vive cantando seus males está espantando. E assim, amigos, chegamos ao término de mais um programa Sérgio Curini, abraçados, como é a nossa proposta para demonstrar como todos os participantes deste programa estão irmanados. Independente dos temas que tenhamos trazido, o importante é que nós estamos juntos e desejosos de que cada colaboração, de que cada participação tenha somado com o seu crescimento, para o seu crescimento. E você que nos acompanha do lado de lá,
quem sabe na semana que vem não esteja do lado de cá com a gente, trazendo também o seu abraço e o seu calor humano. Enquanto isso não acontece, até!